Olá, eu me chamo Mayara Leal, sou psicóloga formada pela UF e eu recebi um convite da Escola Municipal Manuel Coelho para estar falando sobre o abuso sexual e passando algumas orientações para os familiares e para a sociedade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Sempre é um prazer estar passando essas orientações e alertando a sociedade sobre esse tema e tantos outros, porque esse também é um dos nossos papéis enquanto psicólogos. E antigamente esse assunto ele era menos comentado, ele era um tabu. Hoje em dia ele está sendo mais falado entre as pessoas. Deve ser por causa do aumento do número de casos que esse assunto tem sido mais falado. Porém, o que eu ainda observo é que entre as famílias, as famílias, né, as pessoas, elas não acreditam que isso possa acontecer dentro das suas próprias casas ou com alguém ao seu redor. E nós não temos que desconsiderar os dados. Por quê? Segundo os dados, a maior parte dos casos, né, mais ou menos cerca de 67% dos casos, acontece dentro do âmbito familiar, ou seja, dentro da própria casa, dentro do lar da vítima. O abusador está convivendo com a vítima. E são mais de 500 mil casos por ano. E durante a pandemia, esses casos eles têm aumentado. Por quê? Porque nós, devido ao isolamento social, estamos passando mais tempo em casa. Então, nossas crianças e nossos adolescentes, né, que são 70% das vítimas de abuso sexual, eles estão sendo mais vulneráveis aos abusadores. Eles estão ficando com mais contato, estão ficando com contato direto com os abusadores. Então, nós não temos que fechar nossos olhos para isso. Nós não temos que considerar essas informações. Esse assunto é um assunto muito sério, ele deve ser falado, deve ser comentado sim, porque existem várias dificuldades que podem surgir na vítima por conta do abuso sexual. Existe a dificuldade durante, né, o abuso sexual e dificuldades também que podem surgir a médio e longo prazo. Quais dificuldades são essas? Essa vítima ela pode desenvolver questões com automutilação, elas podem desenvolver um quadro grave de depressão, de ansiedade, possa desenvolver um comportamento com falta de limites, dificuldades com relacionamentos, né? Uso de drogas, enfim, são tantas dificuldades que podem aparecer que nós não devemos achar que isso é um assunto que não é de importância, né? E algumas orientações aqui que eu deixo a primeira: observe, tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, com quem você confia os seus filhos. Não deixe o seu filho sozinho muito tempo com algumas pessoas. A segunda orientação que nós damos, enquanto psicólogos, é a questão do observar o seu filho. Observe mais o seu filho, tenha mais tempo para ele, porque a criança ou adolescente, ele vai apresentar alguns sinais no seu comportamento, alguns sinais na sua vida que possa dizer que está acontecendo, ele está sofrendo um abuso sexual. Que sinais são esses? O primeiro, mudança de comportamento. O seu filho era de um jeito e agora, de uns tempos para cá, ele está totalmente diferente. Por exemplo, meu filho era extrovertido, gostava de brincar com os amiguinhos, era participativo, comunicativo na escola. Agora meu filho está diferente, ele quase não conversa mais com os amigos, não quer brincar mais com os amigos lá fora. Mudou o seu comportamento em sala de aula, enfim, é a mudança de comportamento. Não estou querendo dizer aqui que toda criança introvertida, ela está sofrendo abuso sexual. Estou falando para você ficar atento à mudança de comportamento. Outra questão também, outra dificuldade também que pode surgir é a dificuldade no relacionamento social. Dificuldade de relacionamento com outras pessoas, com outros adultos, dificuldades com os próprios pais. Às vezes a criança, por exemplo, na hora do banho tem vergonha de tirar a roupa, não quer tomar banho perto dos seus pais, quer que os seus pais deixem ela sozinha. Então isso é uma mudança de comportamento. Outra questão também que você deve observar no comportamento do seu filho
é se ele está com um comportamento sexual inadequado para a idade. Por quê? Para cada idade é esperado uma coisa. Você precisa conhecer as fases de desenvolvimento e saber o que é esperado para cada idade. Não é normal, por exemplo, uma criança de 3 anos estar com uma fala muito sexualizada, tá? E também um comportamento sexual inadequado para aquela idade. Está brincando com suas partes íntimas ou querendo brincar com as partes íntimas do colega, ou está brincando com a boneca ou com o boneco e está tocando aquelas partes íntimas, está falando sobre aquelas partes íntimas. Então observe isso. A segunda orientação que nós damos, a terceira, né? É a questão do diálogo. Dialogue com seu filho, converse com seu filho. Por quê? É claro que você não vai conversar sobre esse tema do mesmo jeito que você conversa com uma criança de 10 anos, não vai conversar com uma criança de 3 anos. Existe uma fala adequada para cada idade. Você precisa falar sobre esse tema. Inclusive na minha página no Instagram, Psicologia Acessível, se você acessar lá, vai ter um vídeo que eu encontrei que é muito apropriado para apresentar esse assunto para as crianças pequenas. Apresente esse vídeo ao seu filho. Se você tem vergonha ou se você não sabe como falar com seu filho, apresente o vídeo para ele. Mostre para ele, porque quando você conversa com seu filho, você dialoga com ele, primeiro você vai mostrar os perigos que ele pode sofrer. Segundo, você vai passar segurança para ele. Você vai mostrar para ele que se houver algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que acontecer, ele tem total liberdade e confiança em você para contar para você pai, para você mãe, para você madrinha, para você tio, tia. Então converse com eles sobre isso, passe segurança e confiança para eles, porque eles saberão que não serão julgados, nem serão culpados caso ele conte aquilo para você, e que muito menos você não vai menosprezar a queixa dele, pelo contrário, você vai mostrar para ele que tudo o que acontecer com eles, eles precisam contar para os pais. Então essa questão de diálogo, isso é importante desde os primeiros anos de vida, desde a primeira infância. Então, tenha tempo para o seu filho, converse com o seu filho, observe o seu filho, brinque com o seu filho. Que a partir disso, eles estarão mais seguros, porque um dos fatores de maior proteção e mais forte de proteção para a criança é o nível de envolvimento dos seus pais na vida dos filhos. Então, é essa breve orientação que eu tenho que passar para vocês. Qualquer mais dúvidas, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu número para contato e eu estou à disposição para tirar qualquer outro tipo de dúvida. Obrigada por ter ficado até aqui.